Bom dia, boa tarde, boa noite, dando sequência aqui ao nosso, né, enfim, as nossas falas, ao nosso trabalho, né, aos nossos questionamentos, né, e é sempre bom a gente questionar um pouco algumas coisas. E aí, para esse momento agora, vamos pensar o seguinte, a gente está num período, entrando agora no hemisfério norte, no inverno, né, enfim, né. Aliás, no hemisfério sul, perdão, invertendo aí, né? No hemisfério sul, a gente entra agora nessa transição da primavera do outono para o inverno, e no hemisfério norte, né? Entrada já de fato, do verão, né? A gente tem aí dois extremos, né? Porque de um lado você tem o verão, do outro você tem o inverno. Nesses períodos de transição, o que ocorre, né? Sobretudo agora no inverno, aqui no hemisfério sul, tem lugares que chove mais, tem lugares que esfria mesmo, tem lugares que simplesmente fica um pouco mais úmido, que é boa parte do Nordeste, né? Tem uns pontos de chuva enfim, um pouco mais de nuvem, né? Menos incidência de luz, etc., né? Ah, ah, e no hemisfério norte o inverso, né, por causa da luz do verão, né, tá muito intenso, né. O que que acontece nesses períodos? E mesmo no outono, na primavera, a gente, com o advento das redes sociais, com o advento da tecnologia, com o advento das rotinas de trabalho e etc., né, do home office, inclusive, agora mais recente, de 2, 3 anos para cá, né, é muito difícil a gente respeitar o tempo das coisas, porque parece que cada vez mais a gente entrou num processo maciço, num processo mecânico, num processo em que a gente tem que estar o tempo todo correspondendo, 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 e aí parece que quando a gente não corresponde a esse relógio, a essa regra, essa lei, né, dessa produção efetiva, dessa coisa workaholic, disso, de estar mostrando que a gente está sempre produzindo alguma coisa, parece que a gente não está realmente fazendo o que a gente deveria fazer neste planeta, neste mundo, nessa existência. E é algo que a gente veio perdendo, né? E assim, vamos pegar uma coisa muito simples, né? Perdendo como? Vou dar um exemplo aqui da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, não está tão longe, tem menos de 100 anos aí, né? Pelo menos a Segunda Guerra, né? Mas da Primeira já tem mais de 100 anos. Não que seja bonito isso, mas assim, o impacto do inverno, até essa época, até 100 anos atrás, ainda era tão claro, né? Que as guerras durante o inverno elas eram mais amenizadas, porque os exércitos não podiam avançar na neve e no gelo. Não tinha fruta, não tinha comida, tinha muita coisa que não tinha acesso. Então, assim, para ver que até na guerra se era obrigado a respeitar o ciclo da natureza. A mesma coisa, inclusive, pelo menos até onde do pouco que eu me recordo, né, da era medieval, né, e mesmo do período mais primitivo ali, alguns tantos anos antes de Cristo, a mesma coisa, né, se tu tinha um verão, se tu tinha seca, ou se você tem um inverno muito rígido, o que que acontece? Eu tenho que me preservar, eu tenho que preservar a minha estrutura, eu tenho que guardar
comida, eu tenho que guardar alimento. Só que não é só guardar comida e alimento, é também a gente se preservar, a gente se resguardar, a gente ter tempo para respirar, a gente ter tempo para se recompor, um período de introspecção, de desaceleração. Porque na primavera e no outono, a gente tem aquele movimento, né? Mesmo no verão a gente quer aproveitar ao máximo tudo que está acontecendo, a luz e a temperatura, e poder bater perna e andar, enfim, né? Só que aí, quando chega esse momento do inverno, é quando a gente precisa, de alguma forma, ou antigamente precisava, né? Agora é difícil falar disso, mas é quando a gente precisa realmente, pelo menos a nível instintivo, se recolher, se recompor, se preservar. E vamos lá, uma outra coisa que acontece, o nosso cérebro, nessas últimas 2 décadas, sobretudo, né, e agora acho que nos últimos anos um pouco mais, né, tem ficado mais intenso o quanto realmente a gente tem se preservado. Por quê? Porque se o próprio cérebro está percebendo, ou está deixando de ter essa conexão com esse ciclo de primavera, verão, outono, inverno, é como se a gente não vivesse o inverno. E aí o que acontece? A gente está sempre em movimento, a gente está sempre gastando energia, a gente nunca está se voltando para dentro da gente, a gente nunca está regulando, digamos, o termostato emocional e mental. A gente não está dando tempo para que haja uma regulagem perceptiva do tempo e do espaço. Então, a nossa capacidade de recuperação, a nossa capacidade de reorganização, ela está acontecendo num tempo mínimo, com uma exigência máxima de doação de energia. Você tem que estar o tempo todo com muita energia, mas ao mesmo tempo tem um tempo mínimo para conseguir recompor essa energia. Isso nos afeta mental, emocional, perceptivamente, espiritualmente. Porque se espiritualmente você não tem tempo para se dedicar à sua consciência, à tomada de consciência, ou a elementos que vão ajudar você a se relacionar com esta consciência e, por consequência, a maturidade do tempo, das nossas escolhas, das nossas possibilidades, daquilo que é benéfico para nós, se você não tem isso, tecnicamente você corre o risco de estar, sim, se idiotizando. E quanto mais a gente é, digamos, limitado por conta desse excesso, desse custo energético, desse custo não maturativo, né? Mais a gente fica à mercê da Matrix, mais a gente fica à mercê do sistema, mais a gente fica à mercê da necessidade de comprar coisas que talvez a gente nem vai usar de fato, mais a gente fica preso a uma ideia de ter que corresponder a uma mecânica urbana, a uma mecânica sintetizada, né, do cotidiano, sobretudo nas grandes cidades, para quem mora nas grandes cidades. E quando eu estou falando grandes cidades, eu não estou falando só das megalópolis com 2, 3, 4, 5, 20 milhões de habitantes. Mas eu também já estou falando das cidades com 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes. E também essas cidades menores, como tem uma
possibilidade de interação e de observação maior, as pessoas estão mais expostas. Então, o que que acontece? Seu vizinho sabe o que você faz, seus colegas sabem o que você faz, as pessoas do trabalho sabem o que você faz, com quem você anda. E aí, como a gente se sente muito observado, à medida que nós estamos muito dispostos a esse meio, nós paramos de olhar para a gente mesmo. E o que que é o inverno? O inverno é justamente você se fechar na sua casa. O inverno é justamente você se preservar. O inverno não é só uma estação do ano. Ele é um espaço de amadurecimento e consciência. Porque é nesse espaço de tempo que você vai processar a sua relação ou com as pessoas mais íntimas, mais próximas, ou indo além, a sua relação com você mesma. E a gente pode perguntar, qual é a qualidade da sua relação com você mesma hoje, com a sua pessoa? Dá um adendo aqui, né? Por exemplo, quando você vai se olhar no espelho, você primeiro está indo no espelho porque realmente você quer olhar como você é, como você está indo contemplar a sua própria imagem, ou você está indo porque, putz, deixa eu ver como eu fico com tal roupa, já pensando que o fulano, a fulano, o ciclano, o beltrano e sei lá quem vão te medir, vão te observar, vão de alguma maneira, né, catalogar o que você está representando. Que imagem é essa que você está transmitindo? Só que isso faz parte, né? Também vamos lá, isso faz parte da sociedade. Mas a grande questão é que se você não tem um inverno, se você não tem um período para se recolher, você não descansa disso. E quanto menos descanso a gente tem em relação à Matrix, mais cansado, mais consumido nós estamos. E quanto menos energia a gente tem para trabalhar a nossa consciência, mais a matriz está nos aprisionando ao planeta.